Oi pessoal, professor Demis aqui falando, e nesta nossa aula nós vamos falar sobre o conceito de vetores. Antes de mais nada, a gente precisa entender que existem dois tipos de grandezas na física. Existem as grandezas escalares e existem as grandezas vetoriais. Antes da gente entender a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais, é interessante a gente entender o conceito de grandeza. Pessoal, grandeza significa uma comparação de duas unidades, de um padrão. Então, quando você fala que fulano é mais alto do que cicrano, você está fazendo uma comparação entre uma pessoa e outra em relação à sua altura. Então, toda vez que você comparar, ela é uma grandeza. Só que na física nós trabalhamos com dois tipos de grandeza. Existe a grandeza escalar e a grandeza vetorial. A grandeza escalar é aquela em que apenas um número e a unidade é suficiente. Então, quando você falar que algo tem um número e uma unidade de medida, que é o padrão, você pode dizer que ela é uma grandeza escalar. Vamos dar um exemplo aqui embaixo. Então, por exemplo, se você der a informação que certa região está com 30 graus Celsius, essa informação já é suficiente para definir a temperatura. Então, a temperatura, ela é uma grandeza escalar. Se você quiser, por exemplo, falar sobre um metro cúbico, é um volume. E o volume só precisa ter essa informação, o número e a unidade dela. Se você falar que uma pessoa tem 70 kg de massa, a massa também é uma grandeza escalar, porque você só precisa colocar essa informação, a intensidade dela, que é representado pelo número, e a sua unidade, e dentre tantas outras, certo? E o que seria então as grandezas vetoriais? Pessoal, as grandezas vetoriais, você precisa dar três informações. Você vai precisar dar o valor da intensidade, da sua direção e do seu sentido. Mas calma que nós vamos definir isso aí bem direitinho. Aqui nós vamos dar um exemplo só do que tipos de grandezas são vetoriais, alguns exemplos. Para a gente entender melhor o conceito, vamos ver a figura aqui acima. A figura acima, imagine que você quer sair de São Paulo e quer ir para Belo Horizonte. E aí você tem uma distância qualquer, eu não sei aqui o valor, vamos dizer aqui que eu não medi. Vamos dizer aí que seja, por exemplo, X quilômetros. Vamos falar o quanto é não, X quilômetros. E aí o que acontece? Tendo apenas a informação da distância de São Paulo e Belo Horizonte já é suficiente para você chegar em Belo Horizonte? A resposta é não. Por quê? Porque você tem que ir no sentido de Belo Horizonte, de São Paulo para Belo Horizonte. Então não adianta você ir para qualquer lado. Então, além da informação da distância, você também precisa seguir o sentido correto, a direção e o sentido correto. Então, nesses tipos de grandezas, a gente chama na física de grandezas vetoriais. Então, vamos dar um exemplo. Vamos ver aqui embaixo aqui alguns exemplos aqui. Então, como nós já vimos aqui acima, isso aí é uma grandeza deslocamento. O deslocamento, nosso famoso ΔS, ele é uma grandeza vetorial. Nós temos também velocidade. A velocidade, ela é uma grandeza vetorial, porque ela tem um sentido. Você pode ter uma velocidade para a direita, para a esquerda. Aceleração, força, dentre tantas outras. Lembre-se que quando nós estudamos o conceito de velocidade, você tem que entender que você pode ter uma velocidade para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. No caso da aceleração, a aceleração da gravidade era sempre para baixo. Então, são conceitos que você precisa ter em mente, certo? Então, existem dois tipos. Ou ela é grandeza escalar ou é grandeza vetorial.
Para você saber se é uma grandeza escalar ou vetorial, basta você pensar na seguinte possibilidade. Essa grandeza, ela importa se era para a direita ou para a esquerda? É para cima ou para baixo? Se ela tiver sentido, ela é vetorial. Se ela não tiver, ela é escalar. Por exemplo, se você falar que a temperatura de uma certa região é 30 graus para cima, e você se pensar, é para cima ou para baixo? Não tem lógica, né? Então ela é grandeza escalar. O volume de 1 m³, o volume é para a direita ou para a esquerda? Também não tem lógica, é grandeza escalar. A massa de um corpo, imagine você ir no médico e o médico falasse para você qual é a sua massa corporal, perguntasse, e você respondesse 70 quilogramas para cima. Então não tem muito sentido, né? Então a massa é uma grandeza escalar. Ok? Então como é que a gente representa uma grandeza vetorial? Só, um vetor ele tem três informações principais. Ele sempre tem essas informações. Sem essas informações, ele não é caracterizado como um vetor. Então, ele tem um módulo. Esse módulo também é intensidade. É o número, vou dar entre parênteses aqui, é o número que representa ele. Nós também temos a direção e também nós temos o sentido. Então, vamos dar um exemplo do vetor gravidade, para você entender melhor. O vetor gravidade, ele tem um módulo. Qual é o módulo? Aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ela tem a direção. Qual é a direção da gravidade? Ela é vertical. Ela nunca é horizontal, ela é vertical. E ela tem um sentido. Qual é o sentido dela? O sentido dela é de baixo para cima. O sentido dela é de cima para baixo. Só que a gente ficar escrevendo toda vez um vetor não fica muito bom, até para a gente trabalhar com muitos vetores. Imagine trabalhar com muitos vetores e escrevendo todas as informações. Então a maneira de você representar um vetor é através de uma seta. Então vamos ver aqui a figura A. Então ele está representando aqui um vetor A. A gente coloca sempre a letra do vetor, uma setazinha em cima, ó. Essa seta significa que você está trabalhando com a grandeza vetorial, porque a gente viu que no vetor tem um módulo, então o módulo também você pode falar do escalar do módulo, a intensidade do módulo. Então o tamanho dessa seta, esse comprimento aqui todinho aqui da seta, representa o módulo ou a intensidade dele. A direção é essa linha, que sempre tem duas opções, e o sentido está aqui, ó, representado pela essa seta. Então, ó, nós temos aqui um vetor B, um vetor C e um vetor D. Então, o traço no vetor representa aqui, ele é um vetor, ele tem módulo, intensidade, direção e o sentido. Então, quando você coloca só o V sem a seta em cima ou coloca um módulozinho, você está falando apenas do número dele, ó. O módulo aqui representa o número, certo? Então o módulo do vetor gravidade, ela é 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou você pode colocar só o G, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora você colocar G e um traço e colocar 9,8 metros por segundo ao quadrado, isso aqui está errado. Por quê? Porque isso aqui é um vetor. E um vetor tem módulo, direção e sentido. Aqui você está falando apenas do módulo. Então você tem que representar ou com o sinal de módulo na matemática ou sem a seta em cima. Então, pessoal, nós vamos ter que trabalhar com operações matemáticas relacionadas com vetores. E aqui a álgebra, ela não vai se aplicar toda vez em vetores, porque vetor, você já deve ter observado,
tem a ver com geometria. Então você vai ter que fazer uma análise geométrica dos vetores. Então, por exemplo, aqui, se você quiser sair da cidade X e ir para a cidade Z em linha reta, o caminho mais rápido, o vetor deslocamento vai ser uma reta que sai da cidade X e vai para a cidade Z. Então vai ser uma coisa assim, ó. Ok? Então, desculpa que eu estou usando a mesa, mas isso aqui é para ser uma reta, certo? Vou até colocar aqui uma reta. Essa reta aqui é o deslocamento, que é o nosso ΔS. E se você chamar aqui de vetor D1 e aqui o vetor de D2, se você chamar aqui esse vetor de vetor D1 e aqui de um vetor D2 e aqui você chamar de S, então você pode dizer que o vetor S é D1, vetor D1 mais o vetor D2. Confere? Só que isso aqui é diferente, pessoal. Por que essa informação de D1 mais D2 está errada? Bem, aqui nós temos 300 km no D1 e 400 km no D2. Essa distância S aqui não é a somatória de 300 mais 400. Então, fazendo uma análise escalar, isso aqui está errado. Agora, se você colocar ele como uma soma vetorial, tá certo. Só que agora você não vai somar o número, você vai ter que fazer... Você não vai somar o número, você vai ter que fazer uma análise vetorial. Então, observe aqui na figura que forma um triângulo retângulo. Formando um triângulo retângulo, você vai ter que fazer o teorema de Pitágoras. Então, você pode dizer que o S ao quadrado é igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Então vamos fazer essa continha aqui. Vamos lembrar de notação científica. Eu gosto sempre trabalhar com notação científica. Que fica 10 a 4. 4 ao quadrado é 16. Vezes 10 elevado a 4. Como eles têm a mesma potência de 10 elevado a 4, eu posso somar os números. Então vai ficar aqui 25 vezes 10 elevado a 4. Então passa esse quadrado como raiz. Então vai ficar 25 vezes 10 elevado a 4. Então é a mesma coisa de você colocar raiz de 25 mais raiz de 10 elevado a 4. Raiz de 25 é 5. Aqui, pessoal, quando não tem expoente, na raiz ela é 2. E quando você tem uma raiz dentro da potência, é a mesma coisa de você pegar 4 e dividir por 2. É a mesma coisa de você fazer isso aqui, ó. Pegar esse aqui e esse aqui passa dividindo. Então vai ficar 5 vezes 10 a 2, que é 500 quilômetros. Então o módulo do nosso S, que você pode colocar assim, ó, 500 quilômetros. Nós vamos ver como a gente vai fazer essas operações, então não se preocupe com isso. Nós vamos passar agora a trabalhar com algumas operações vetoriais. Então nós vamos estar utilizando o sistema FET para você entender melhor.